Bom dia, segundo ano. Hoje vamos começar a nossa terceira aula do PET. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante que é sobre metabolismo energético. A gente vai compreender um pouquinho como os seres vivos conseguem obter essa energia para eles se manterem vivos. O metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos, com esse intuito mesmo, né, de produzir energia e de gastar a energia. O metabolismo, a gente vai dividir ele em duas partes, uma parte que vai produzir e uma parte que vai degradar substâncias. O catabolismo é a parte responsável pela degradação de substâncias, como, por exemplo, quando acontece no nosso sistema digestivo, quando está fazendo a digestão dos nossos alimentos, quando nós estamos respirando, está acontecendo um processo de catabolismo. Ali nós estamos degradando substâncias e liberando energia. O anabolismo já é o contrário, ele vai produzir substâncias, ele vai fazer a síntese dessas substâncias. No nosso caso, por exemplo, quando nós estamos produzindo proteína, e quando a gente precisa fazer essa produção de substância, o organismo precisa de energia. Então, esse organismo, ele vai buscar a energia proveniente do catabolismo. O anabolismo e o catabolismo trabalham constantemente no nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo, frequentemente, ele está degradando substâncias, como também ele está produzindo substâncias. O primeiro metabolismo energético que nós vamos ver é sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um processo metabólico que ocorre na presença de luz. Então, ele precisa, né, da luz solar para acontecer esse processo. Mas pode ser somente a luz solar, né? Não, né? A gente também pode incidir algumas luzes com incidências maiores nas plantas, como a luz vermelha, roxa, azul. Sobre as incidências dessas lâmpadas, né? Dessas luzes, como ela emite muito calor, então a planta consegue fazer a fotossíntese mediante a iluminação dessas cores, tá? Então, os seres, né, que conseguem fazer a fotossíntese são seres autotróficos, né, que são aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, porque eles conseguem produzir a glicose. Então, além de produzir a glicose, também conseguem produzir oxigênio a partir das moléculas de gás carbônico e água. Os seres autotróficos, né, que nós conhecemos, são as plantas e as algas, né, são as mais conhecidas. Hoje em dia, as algas são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio no mundo, tá? Devido ao desmatamento, as plantas, né, perdeu esse posto aí de maiores produtoras de oxigênio. Então, para produzir esse oxigênio, né, e a glicose, todo esse processo acontece na folha, né? Vamos pegar aí as plantas como exemplo, que é mais fácil para a gente entender. Então, acontece nas folhas. Por que acontece nas folhas? Devido a um pigmento fotossintético, a clorofila. A clorofila, nós encontramos ela na cor verde, vermelha e parda. A cor verde encontramos nas plantas, verde, vermelho e pardo encontramos nas algas, tá? Essa clorofila ela é importante porque ela absorve o calor, né? A luz do sol para fazer o processo fotossintético. Então, a planta absorve da atmosfera o gás carbônico, a água proveniente das raízes, e vamos produzir aí glicose, que é o seu próprio alimento, a água que ela vai absorver e o oxigênio que ela vai liberar para a atmosfera. Esse oxigênio extremamente importante, todos, né, precisamos, né, de qualquer ser vivo precisa do oxigênio, todo indivíduo aeróbico. Então, o oxigênio que todo ser vivo utiliza, ele é proveniente do processo fotossintético, tá? Então, por isso que as plantas, elas são tão importantes, né, no nosso planeta, por isso que a gente deve evitar ao máximo desmatar. Então, vamos entender como que esse processo de fotossíntese acontece. O processo da fotossíntese, ele vai acontecer em dois momentos. Um momento é quando estiver claro, né, quando estiver a luz do sol, e um momento que não precisa da luz do sol para acontecer. Então, nós temos a etapa clara ou fotoquímica,
fotoquímica, né? Então, vai acontecer na presença de luz. Mesma coisa, né? Fotossíntese, síntese de produção, foto de luz. Então, uma produção que acontece na presença de luz. O que acontece na etapa clara? Na etapa clara, nós vamos ter a produção do oxigênio. O oxigênio, ele é proveniente da quebra da molécula de água, tá? Então, a molécula de água, H2O, né? Vai ocorrer a quebra dela, e a partir do oxigênio, nós vamos originar, né, o O2. O hidrogênio que está aí, né, sobrando a partir dessa quebra, vai compor a etapa escura, tá? Para fazer a produção de glicose. A etapa clara acontece no tilacoide, dentro dos cloroplastos, tá? Então, todo o processo fotossintético acontece dentro da célula, no cloroplasto, né? Relembrando aí essa organela tão importante para fazer esse processo. E o que acontece na etapa escura? Na etapa escura, vai ocorrer a produção da glicose, tá? Então, vai acontecer a produção da glicose a partir dos hidrogênios, né, que foram produzidos na etapa clara, produzidos assim, liberados, né, a partir da quebra da molécula de água, e vão juntar com o gás carbônico, com o CO2, tá? E a partir daí nós vamos ter a produção da glicose e de água também, tá? Então, etapa clara, produção de oxigênio proveniente da molécula de água. Etapa escura, produção de glicose a partir da molécula de gás carbônico e dos hidrogênios que estão vindo da etapa clara da fotossíntese. Vamos ver um pouquinho agora sobre respiração celular. Respiração celular é um processo que acontece, né, na célula. Quem é maior responsável por esse processo é a mitocôndria, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar dessa organela. Então, os indivíduos, né, utilizam essa organela para produzir energia, tá? É um processo que não é tão simples, né? E a gente nem dá a mínima para ele. Então, é ele que mantém a gente vivo, fornecendo energia para a gente. Para a gente conseguir produzir a energia, precisamos de glicose e de oxigênio. Essa glicose ela é proveniente dos alimentos. Todo alimento tem glicose, cada um com seu percentual, tá? Então, tem alimentos que têm mais glicose, alimentos que têm menos glicose. O oxigênio, vamos absorver ele do meio. Lembrando que o oxigênio ele é produzido a partir do processo da fotossíntese. Então, todos os dois, né, vão participar do processo de respiração celular, que tem como resposta, né, que produto que nós temos na respiração celular? O gás carbônico, que nós vamos liberar na nossa respiração, água e a energia. Então, é um processo, né, muito legal que acontece, né, que mantém aí os seres vivos ativos aí, tá, para ter essas funções vitais. Lembrando que o nosso corpo, né, mesmo, por exemplo, dormindo, ele está ali gastando energia porque os órgãos estão ali funcionando. Então, a gente faz esse processo de respiração o tempo inteiro. Então, vamos entender como que acontece esse processo, né? A ideia da respiração celular, como falei, é produzir energia para o nosso corpo. E ele acontece em 3 etapas. Primeiro ocorre a glicólise, depois o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. O que é a glicólise, né? Lise vem de quebra, então é a quebra da molécula de glicose. Então, a molécula de glicose, ela se quebra, né? Formando aí 2 moléculas de piruvato. Além de formar as moléculas de piruvato, forma 2 moléculas de NADH, né? Juntamente com moléculas de hidrogênio, que vai formar o NADH2 mais para frente, e 2 moléculas de energia que nós chamamos de ATP, tá? Adenosina trifosfato. É essa molécula que fornece toda a energia para o nosso corpo. A glicólise ela vai ocorrer no citoplasma da célula, ok? Logo depois que acontece essa glicólise, esse piruvato, que proveniente da glicose, vai começar a participar do ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, ele tem a função de fazer
a produção do gás carbônico e produzir energia também, e os elétrons que vão fazer parte da cadeia respiratória. Então, aí nós temos o esqueminha, né? O piruvato vai juntar e se transformar no acetil coenzima A, né? Que é uma molécula extremamente importante dentro do ciclo de Krebs. Finalizando aí o processo do ciclo de Krebs, vamos para a cadeia respiratória, tá? A cadeia respiratória já ocorre nas cristas mitocondriais e é uma sequência de substâncias transportadoras, tá? Como a gente está vendo aí, a glicose transformando, né, nos piruvatos e tendo aí a formação do ATP, vocês estão vendo aí. Nessa etapa é importante porque vai liberar a água e vamos também produzir muita energia, tá? Na glicólise produzimos 2 moléculas de ATP, no ciclo de Krebs, 2 moléculas de ATP, e na cadeia respiratória já produzimos 34 moléculas de ATP. Então, das 3 etapas da respiração celular, a que mais produz energia é a cadeia respiratória. Então, totalizando, produzimos no total 38 moléculas de ATP. Isso é muito pouco, tá? Dei um passo, já gastei 38 ATP. Então, nosso corpo faz isso constantemente e muito rápido, tá? Porque precisamos de uma grande quantidade de energia para manter o nosso corpo ativo. Principalmente quando estamos, por exemplo, fazendo alguma atividade física, onde que precisamos gastar um pouquinho mais de energia. Então, o nosso corpo aumenta aí a produção de respiração celular naquele momento. Por isso que é importante se alimentar, né, antes de praticar algum esporte, porque precisamos dessa energia, dessa glicose, para fazer a quebra da molécula para produzir energia. Agora nós vamos ver sobre a fermentação. A fermentação é um processo que acontece de produzir, né, a substância, a energia, mas na ausência do oxigênio. A fermentação acontece nos seres anaeróbicos, enquanto a respiração celular acontece nos seres aeróbicos. Nós temos 3 tipos de fermentação. A primeira fermentação retratada aí é a fermentação alcoólica. Então, nós vamos produzir o álcool etílico a partir da quebra da molécula de glicose, tá? É um processo muito utilizado na indústria alimentícia para a produção de bebidas alcoólicas, cerveja e vinho, e também para a produção de pão, bolo, rosca, tá? Eu vou dar o exemplo do pão, por exemplo, né, do bolo, né? Bolo é mais fácil. Então, nós temos a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que é a mais famosinha aí, que todo mundo utiliza para fazer a cerveja, muito utilizada também para fazer o vinho. O vinho também utiliza outras leveduras para dar um gosto, né, um pouco diferente. A cerveja também pode ser produzida com outros tipos de levedura. Mas vamos pegar aí o bolo. Então, né, resolvi fazer um bolo. Então, coloquei lá, né, a farinha, açúcar, enfim, e chega lá com esse fermento. Tá? Nós temos 2 tipos de fermento, o fermento químico e o fermento biológico. Aqui na questão eu vou estar falando do fermento biológico. A gente compra ele na padaria, ele vem uns quadradinhos assim, tem uma marca que chama Flex. Ele tem até um cheiro um pouco desagradável, tá? Então, ele contém aí a levedura. Então, quando eu estou ali na mistura, ali preparando o meu bolo, as leveduras vão começar a fazer o processo fermentativo. Então, quando elas estão começando a fazer o processo fermentativo, elas vão começar a produzir o gás carbônico. É o gás carbônico que faz o bolo crescer. E o álcool? O que acontece com o álcool? Quando eu levo meu bolo ao forno, o álcool evapora, tá? O álcool aí, ele só é utilizado na indústria que vai produzir a cerveja e o vinho. Então, o álcool dessas bebidas é proveniente desse processo fermentativo. O gás carbônico que é produzido
ele é coletado e levado para a parte que produz refrigerante, para gaseificar o refrigerante, tá? É muito legal esse processo. Não sei quem aí já fez bolo, por exemplo, e esqueceu de colocar açúcar, ou colocou pouco açúcar. Eu falei assim, nossa, meu bolo não cresceu. Realmente, o bolo não cresceu porque faltou glicose para a levedura fazer esse processo fermentativo. Então, liberou pouco gás carbônico. Quando nós estamos ali, né, fazendo essa mistura, vamos pôr do bolo ou do pão, as leveduras, elas conseguem fazer os processos, tanto aeróbico quanto anaeróbico, tá? Então, quando as leveduras estão externas, elas preferem fazer respiração aeróbica, ou seja, elas preferem fazer respiração celular. Por quê? Na respiração celular, elas conseguem produzir 38 moléculas de ATP. Quando elas fazem um processo fermentativo, elas só conseguem produzir 2 moléculas de ATP. Então, para o organismo, nesse caso, não é vantajoso produzir 2 moléculas de ATP, porque ela vai ter que fazer sucessivas reações de fermentação para produzir muita energia. Então, nesse caso, somente as leveduras ou as bactérias que vão estar no interior, que não vão estar tendo contato com o oxigênio, que vão estar fazendo a fermentação alcoólica, tá? Então, elas conseguem fazer essa percepção. Se tem oxigênio, opção por respiração celular, produz mais energia. Não tem oxigênio, aí não tem como. Vamos fazer a respiração alcoólica. O importante é manter vivo, por mais que se produza menos energia nesse caso. Outra fermentação também usada na indústria alimentícia é a fermentação acética, que vamos produzir aí o ácido acético a partir da molécula de glicose. Utilizamos essa fermentação acética para a produção do vinagre, por exemplo. Outra fermentação também bem conhecida aí já nossa, que é a fermentação lática. A fermentação lática, ela é feita nas bactérias para produção, por exemplo, do ácido lático. Então, ocorre a quebra da molécula de glicose, produz o ácido lático, muito utilizado na produção do iogurte, tá? Então, a indústria farmacêutica utiliza muita bactéria para fazer essa fermentação lática para produzir o iogurte que a gente tanto gosta, né? E essa fermentação lática também acontece no nosso organismo, nas nossas fibras musculares, tá? Então, geralmente, quando estamos fazendo alguma atividade física e falta oxigenação ali naquele momento para o meu músculo continuar a trabalhar, né? Porque quando estamos fazendo atividade física, concentra-se, né, a maior produção de respiração celular ali nas células musculares. Só que eu também dependo do oxigênio. Então, eu me alimentei direitinho antes de fazer atividade física, mas o meu sistema cardiorrespiratório não está legal, eu já estou cansada, minha respiração está bastante ofegante, não está chegando oxigênio suficiente nas células para fazer respiração celular. Meu corpo não pode parar em momento nenhum. Então, a musculatura vai optar por fazer a fermentação lática ali por aquele determinado tempo que faltou oxigênio. Ocorreu esse processo de fermentação lática, o nosso corpo vai liberar aí o ácido lático. Por isso que vem aquela dor, né? Às vezes a gente está correndo, está cansado e começa a sentir uma dor muscular proveniente desse ácido lático. Aí, no momento que nós vamos andando, né, se movimentando, esse ácido lático vai saindo do nosso corpo. Então, a fermentação, né, é um processo bem interessante e muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Para fazer os alimentos aí que a gente consome. Nossa aula termina por aqui. Então, até a próxima aula. Não se esqueçam, né, de fazer as atividades do PET, que é importante para fixar os conteúdos que são passados aqui juntamente com o material impresso do PET. Então, até a próxima aula.